Imagina sua cena, homem já idoso, acorrentado numa masmorra romana, fria, úmida. Ele sabe que seus dias estão contados, que a morte é uma questão de tempo. E com a força que ainda lhe resta, ele pega o que tem para escrever uma última carta. Mas não é um tratado para o mundo todo, não. É uma mensagem urgente, pessoal, para o seu amigo mais próximo, seu filho na fé. Essa é a atmosfera por trás da segunda carta a Timóteo, a última palavra do apóstolo Paulo. Olha, vamos parar um pouco aqui. A imagem de ser derramado como uma oferta é muito forte. Mostra que o fim chegou. Essas não são palavras de alguém que ainda espera ser solto, sabe? Elas dão o tom de toda a carta, um tom solene, de despedida. Paulo está encarando a morte de frente. E cada palavra a partir daqui tem o peso de um testamento. A urgência é total. Então, para a gente conseguir desvendar uma carta tão importante, vamos fazer uma espécie de investigação. Vamos olhar para o contexto, descobrir quem escreveu, de onde e quando, para quem e por quê. E, no fim, qual é a mensagem principal que ecoa até os nossos dias. Primeiro de tudo, o contexto. A segunda carta a Timóteo é conhecida como a última carta canônica do apóstolo Paulo. E só isso já a torna gigante em significado. É, de fato, a sua mensagem de despedida. É bom pensar nessa carta como um testamento espiritual, sabe? Paulo não está só dando um tchau para um amigo. Ele está literalmente passando o bastão. Ele está dando uma responsabilidade imensa para a próxima geração de líderes. Guardar o evangelho, aquilo pelo qual ele deu a própria vida. O que foi dito aqui foi feito para durar séculos. E essa ideia de legado nos leva direto para a nossa primeira grande questão. A tradição é forte em dizer que foi Paulo quem escreveu, mas, como acontece com muitos textos antigos, a autoria virou um ponto de debate entre os estudiosos. Vamos dar uma olhada nos dois lados. Essa é a pergunta que move a investigação. A carta afirma, com todas as letras, que é de Paulo. Mas alguns estudiosos levantam a sobrancelha, sugerindo que ela pode ter sido escrita um tempo depois, em nome dele. Então, aqui estão as duas posições principais. De um lado, a visão tradicional, que vem desde a igreja lá do comecinho. Paulo é o autor, ponto. Do outro lado, a visão crítica, que diz que a carta é pseudônima. Isso era uma prática da época em que um seguidor escrevia em nome de uma figura de respeito, como Paulo, para dar mais autoridade ao texto. As dúvidas surgem por causa de algumas diferenças de vocabulário e de estilo. Agora, os argumentos de que foi mesmo Paulo quem escreveu são bem fortes, como a gente pode ver. A própria carta se apresenta como sendo dele, está cheia de detalhes pessoais que batem com o que sabemos da vida dele, e a igreja antiga nunca duvidou disso. Ah, e as diferenças de estilo? Bom, muitos dizem que isso acontece justamente por ser uma carta de despedida, muito mais íntima e urgente do que as outras. Faz sentido, né? Ok, próxima parte da nossa investigação. Se foi Paulo que escreveu, de onde e quando exatamente? O lugar e o momento são super importantes para a gente entender o que ele estava sentindo e pensando. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar tudo perfeitamente. Muita gente se lembra que Paulo foi preso no final do livro de Atos, mas aquela era uma prisão domiciliar. A tradição e as pistas nas cartas indicam que ele foi solto, viajou mais um pouco e só depois foi preso uma segunda vez. E essa segunda prisão, pelo visto, foi bem mais pesada. É daí que ele escreve 2 Timóteo. Então, a conclusão é bem clara. O cenário é uma masmorra em Roma, por volta do ano 67, pouco antes da execução de Paulo, sob as ordens do imperador Nero. Não tinha mais esperança de sair dali. O fim estava realmente próximo. E isso nos leva direto ao coração da carta. Afinal, para quem Paulo estava escrevendo e o que ele precisava desesperadamente dizer? O destinatário é Timóteo. E ele não era um colega qualquer, não. A linguagem da carta mostra uma relação muito profunda, quase de pai para filho. Paulo via Timóteo como seu sucessor, a pessoa em quem ele confiava para liderar em lugares bem complicados, como Éfeso. E é para ele que Paulo confia sua mensagem final. Então, por que escrever essa carta? Tem os motivos pastorais, claro. Encorajar Timóteo a aguentar firme, a proteger o evangelho, a treinar novos líderes. Mas por baixo disso tudo, tem um apelo muito, muito humano. A carta revela que Paulo se sentia sozinho, que muitos o tinham abandonado, e no fundo, ele só queria ver seu amigo mais querido uma última vez antes de morrer. Quando a gente junta todas essas peças, a mensagem central da carta aparece de forma cristalina. É um chamado apaixonado à fidelidade, uma fidelidade que não se abala. A estrutura da carta é toda montada em cima desse tema da fidelidade. Paulo começa com um chamado para ser fiel no ministério. Depois, para ser fiel no meio do sofrimento. Em seguida, ele insiste na fidelidade à verdade, mesmo quando o erro aparece.
E tudo isso termina no testemunho final da sua própria caminhada de fé, que só foi possível por causa da fidelidade de Deus. Então o que fica disso tudo pra gente? Bom, para os líderes, a lição é clara. Preguem a palavra. Não importa o custo. Para a igreja, a responsabilidade de passar a fé adiante. E para todos, fica o aviso de que a caminhada de fé exige perseverança. Mas talvez a lição mais tocante seja esse vislumbre do coração de Paulo. Ele não era um intelectual distante. Ele era um guerreiro terno, um homem cuja força na fé era do mesmo tamanho do seu amor pelas pessoas. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. A carta começa na sombra da morte e termina com uma declaração de fé vitoriosa. É um chamado para guardar o que é precioso, para perseverar no que é difícil e para terminar bem a corrida. Se essa é a última palavra de Paulo, o peso dela ressoa até hoje, levantando a questão: como essa fidelidade se parece na prática, nos nossos dias?